Agora são 9h36. Nós voltamos a falar sobre este número que foi confirmado agora há pouco. A gente trazia informação pela primeira vez. São Paulo, nosso estado, bateu um triste recorde de 1.021 mortos em 24 horas. A gente já falou dos números represados no fim de semana, mas também é verdade que em outros fins de semana esses números também ficaram represados. E ainda assim a gente não tinha chegado a essa marca terrível de 1.021 mortos no estado de São Paulo. Na linha conosco, a partir de agora, está o infectologista, Dr. Marcos Boulos, que é integrante, é membro do Comitê de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia. Estávamos aqui falando sobre essa triste marca, a gente não queria ver isso acontecer. Houve um represamento dos números no fim de semana, é verdade. Mas a cada semana que passa, doutor Boulos, a gente fica com a sensação de que a gente já atingiu o auge, né? E esse auge parece que não chega, a gente não estabiliza. Quais as previsões para o restante dessa semana, doutor? Não, eu tenho falado isso, que nós vamos bater recorde todo dia, né? Porque está subindo. Eu sempre falo que março é o pior março de nossa vida, como pensando em saúde pública, em doenças, e nessa epidemia, e nós vamos ter o pior abril de nossa vida também, porque vai subir, não vai parar agora. O número de infecções é muito grande, levou ao caos do atendimento médico, e esse caos vai continuar, porque os números vão continuar subindo, porque nós temos uma curva ascendente que só retrocederá quando nós diminuirmos o nível de infecção. As medidas que foram tomadas recentemente, até com atraso, elas vão, de uma certa maneira, diminuir a velocidade de expansão, mas que ainda vai continuar enquanto não houver mesmo uma restrição maior das pessoas, evitar aglomerações, isso vai continuar assim. E só nós vamos ter um fôlego maior quando os vacinados, com o número de vacinas forem aumentando, e provavelmente, com a velocidade que nós estamos, nós vamos sentir isso só em maio, né, que vamos sentir que vai ter o impacto dos vacinados nessa curva, começar a ter impacto. Então, a previsão é que, principalmente se voltar a abrir o comércio daqui 15 dias, é que esses números vão subir. Provavelmente, com essa restrição que aconteceu, que vai acontecer um pouco mais, a gente vai diminuir o nível de elevação, então não vai subir, dobrar. Estava dobrando praticamente diariamente, né? Então agora nós estamos com uma vez e meia, talvez um dia após o outro, vai diminuir para 1,2, mas está aumentando, sempre aumentando, porque nós não estabilizamos essa curva. Então, as notícias não são boas e o pior de tudo é que depende de nós, né? Nós que temos que evitar o contágio, nós que temos que ficar, não participar de aglomeração, nós que temos que usar máscara. Quando isso não acontece, o aumento de casos vai continuar em forma crescente. Eu ia perguntar justamente isso ao senhor, doutor Boulos, o que se faz agora, né, diante dessa perspectiva de que os números devem continuar aumentando, que não há previsão de estabilização, o que se pode fazer? Bem, nós estamos, provavelmente, nós vamos começar a avaliar agora, porque faz 2 semanas de vermelho, mais uma semana do rigidez maior, nós vamos começar a avaliar como está essa curva. Hoje nós temos reunião, na terça-feira vamos ter reunião também, para saber se existe alguma tendência ou se é necessário fazer algo mais. Na minha opinião, é necessário fazer algo mais, porque a gente vai na rua, as pessoas estão na rua ainda, os carros estão tendo congestionamento, marginais, elevado, tudo ainda com congestionamento, apesar que diminuiu, mas não é significativo para alterar a curva de crescimento. E o que sai daí a mais é você, de uma certa maneira, evitar que as pessoas saiam. E para isso vai ser necessário que as pessoas, até para sair de dia, vão ter que comprovar onde você vai. Vai ter que, ou vai trabalhar porque é serviço essencial, ou vai para uma farmácia, um hospital, ou mesmo para o supermercado. E isso vai ter que ser feito se continuar assim, porque não tem jeito. O que nós mais podemos fazer se as pessoas não estão atendendo as recomendações sanitárias de modo geral e vão para a aglomeração, e isso leva à morte deles e das pessoas que ele contaminam, ou seja, é uma falta de amor, solidariedade, é necessário a gente, de alguma maneira, vigiar para que isso não ocorra, até para preservar a vida das pessoas que estão se expondo também, né? Eu acho que algum momento vai ter que acontecer, se não houver uma reversão da curva até a semana que vem.
Doutor Boulos, o senhor avalia que a gente pode avançar como? Quando o senhor diz, na minha opinião, é preciso avançar nas restrições, o que exatamente é preciso fazer? O senhor falava do controle da circulação de pessoas, o senhor acha que há viabilidade para se fazer isso? Assim, nós temos, o que tem acontecido é que nós temos feito algumas regras e elas não estão sendo cumpridas de maneira adequada, até porque nós não conseguimos, ou por algum motivo, não estamos conseguindo fiscalizar de maneira adequada. Tem aumentado muito a fiscalização, mas assim mesmo não está sendo suficiente. E nós somos cientes das dificuldades de recursos humanos, da vigilância sanitária, da polícia, mas eu acho que de alguma maneira, a gente tem comentado isso, nós temos que pôr tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar na rua para exatamente participar efetivamente, não só ficar com o observador e quando for solicitado fechar alguma coisa, precisa estar na rua para cobrar máscara da população, diminuir a circulação. Isso vai ter que ser, de alguma maneira, talvez isso tenha que ser feito. Essa é uma decisão clara que não compete a cada um de nós, provavelmente no centro de contingência, porque isso é uma decisão governamental. E ele tem que medir os riscos, os problemas de fazer isso. Mas não precisamos pôr na rua, nós temos que fiscalizar para valer. Sem querer tirar o pão das pessoas que estão buscando jantar, né, trabalhando aí nas calçadas, mas evitar as maiores aglomerações que acontecem, evitar pessoas caminhando sem máscara, né, porque mesmo nas aglomerações da calçada as pessoas estão usando máscara, eu tenho acompanhado isso. Então precisa ter algum tipo de fiscalização, porque nós estamos quase chegando à exaustão do que pode ser feito. O lockdown é o ideal, mas é muito difícil fazer lockdown, fechar tudo, sem exército. O nosso governo federal não, diz que nunca dará o exército para fazer esse tipo de situação, de por as pessoas, evitar que as pessoas vão para a rua. O contrário, o exército é para fazer o comércio trabalhar, e não tem jeito, né? Nós temos aqui um antagonismo de pessoas que pensam na vida e na saúde e pessoas que pensam em manter o comércio, o dinheiro, independente da morte das pessoas. Então é difícil. Doutor Boulos, quando a gente começou nessa fase mais recente, de um mês para cá, a falar sobre a explosão no número de casos, né, muito se atribuiu às novas variantes do coronavírus, mas embora haja essas novas variantes, é uma verdade, e isso apenas definitivamente não explica a situação que a gente está vivendo agora, né, doutor? Ela contribuiu, né? A gente estava aumentando, né, antes da variante aparecer, que era chega em São Paulo, a variante, o primeiro caso isolado foi em janeiro, mas ela estava subindo, nós estávamos vendo desde pouco antes da eleição, em novembro, começou a subir. E não se tomou as medidas, chegou o Natal, Ano Novo, as medidas foram apenas fazer o bloqueio no Natal e no Ano Novo, mas as pessoas continuaram circulando, ou seja, as medidas mais drásticas teriam que ser tomadas em janeiro, pelo menos, quando a subida também teve concomitância desse aparecimento da nova cepa, que é muito mais transmissível que a original. Então, em janeiro, a gente já deveria estar fazendo no Brasil todo medidas restritivas de circulação, e isso não aconteceu. Só foram fazer isso agora quando a gente já previa, porque em janeiro a gente previa pelo aumento que estava, que em fim de fevereiro chegaria a exaustão da assistência, das vagas especiais de UTI. Mas até não chegou em fim de fevereiro, porque foram criados emergencialmente muitos leitos de UTI, mas que adiaram apenas a exaustão do SUSEM para março, para este mês. Mas naquele momento não foram tomadas medidas necessárias, só foram tomadas medidas exatamente quando já estava prestes a explodir. Aí fica tarde demais, já explodiu, não tem jeito. E o número de casos só vai diminuir quando as medidas forem eficazes e as pessoas deixarem de circular de maneira aberta, sem máscara, e não participar de aglomeração. É isso. Doutor, a gente falou tanto aqui, já antes do fechamento de bares, de restaurantes, sobre os riscos envolvidos nessas aglomerações, mas também em bares e restaurantes, não é? Quando as pessoas retiram a máscara para comer em espaços às vezes muito reduzidos, enfim. Então, a gente já falou sobre esses riscos, mas os ouvintes insistem aqui, com bastante razão, sobre os riscos envolvidos no transporte público lotado. A gente continua assistindo a cenas que são terríveis para quem depende do transporte público, ao ponto de alguns municípios restringirem, inclusive, a circulação dos próprios ônibus, né? Do transporte público. A gente estava falando agora há pouquinho dos casos de municípios do ABC. Queria ouvi-lo sobre isso, né? Tem gente escrevendo para cá.
O que dizer sobre esses transportes públicos lotados e os riscos envolvidos a essas pessoas? Você sabe que é uma curiosidade? A gente acha que o transporte público, de fato, é um meio de transmissão muito importante, principalmente se as pessoas não usarem máscara. Mas o que se mediu quando voltou o transporte, porque teve um momento de restrição maior e com a elevação do transporte público, não teve um aumento proporcional de casos com o transporte público, com a reativação do transporte público mais intensamente. Claro que o transporte público é o meio mais as pessoas estão muito próximas, mas até onde eu entendo, eu só andava no transporte público, mas pela minha idade eu fugi do transporte público ano passado. As pessoas aparentemente, porque eu sei, parece que estão respeitando até para entrar no transporte precisa de máscara, né? Isso ajuda muito. Agora, no mundo todo, a transmissão maior de todo o corpo acontece em bares e restaurantes. Segundo lugar, em alguns lugares na Europa que você tem muito coral, as pessoas que cantam muito próximas uma da outra, que você não usa máscara. Em terceiro, são os cultos religiosos, que as pessoas também cantam, ficam de pé juntos. Esses são os 3 maiores vilões da transmissão do coronavírus. O transporte público também contribui, mas um pouco abaixo disso. No fundo, a gente precisa tomar medidas em todas as frentes. Se a gente puder inibir, e talvez esse lockdown possa fazer isso, inibir até a circulação, isso é o mais importante. Quando você fala em inibir circulação, você acaba entrando no transporte público. E também no privado, apesar que o privado tem menos importância, porque só tem 1 ou 2 pessoas no veículo, mas é necessário mesmo. Nós temos que partir para isso já, porque nós já tá exaurindo uma porção de coisas que tem que ser feitas. Já não se abre mais restaurantes, bares, não se abre só os serviços essenciais. A gente tem que diminuir um pouquinho os serviços essenciais ainda e de uma certa maneira, fortalecer a falta de pedir para as pessoas não ficarem transitando muito ou atuar especificamente os órgãos públicos, diminuindo a locomoção, mas para isso você precisa diminuir todos os trabalhos e todas as pessoas circularem na rua. Doutor, tem alguns ouvintes escrevendo, gente que acompanha a sua carreira já há bastante tempo como médico, infectologista, e sempre nos ajudando muito aqui a entender e a repassar informações com credibilidade, com precisão aqui para os nossos ouvintes. Muita gente falando assim, olha, dá para sentir o cansaço na voz do Dr. Boulos, força para ele. Acho que é um força para todos os profissionais de saúde, né? Porque leva à exaustão mesmo, né, doutor? Você sabe que é uma coisa, a gente até fala, talvez a gente tenha perdido um pouco a credibilidade, mas não é todos nós, né? Porque vocês falam isso todo dia, não só através de várias pessoas que têm conversado com vocês e vocês falam, a imprensa tem levado tudo, mas não dá para entender as pessoas, de uma certa maneira, porem a sua própria vida em risco, e as pessoas é que ele ama. E mais ainda, a falta de solidariedade com as pessoas que estão ao redor. Isso é uma coisa que, na gente, eu nunca... Isso deve acontecer frequentemente, mas eu não tinha percebido isso nessa dimensão, né? No momento que nós estamos chegando a quase 300 mil mortes, e que certamente em agosto, se continuar assim, vão chegar a 500 mil mortes no país, e as pessoas acham que isso não vai acontecer com elas, né? Todos se consideram imortais ou não dá bola, isso é brincadeira. E provavelmente neste momento, a maior parte das pessoas tem na sua família, ou pelo menos conhece pessoas que já morreram dessa doença. E as pessoas continuam se expondo, E não dá para mudar, o comportamento é esse, a gente não sabe mais o que fazer. Não? Então a gente fica quase como fazer, vamos promover um castigo a mais, não deixar que as pessoas circulem. Isso parece o pai trabalhando com uma criança, com um filho menor que não consegue imaginar o que pode acontecer com ele, hein? Mas vamos continuar. O cansaço faz parte já desse tempo todo. Né? Isso, é resistir. Só para registrar também muitas mensagens dos nossos ouvintes falando da não utilização de máscara ainda. A gente insiste muito nesse assunto. É importante, é fundamental para você se proteger e proteger as outras pessoas também. Se todo mundo fizer isso, a gente já contribui muito, minha gente. Precisa sair, tem de ser de máscara. Tem registro aqui de uma ouvinte, eu estou ouvindo o Dr. Boulos sobre o uso de máscaras. O ouvinte fala o seguinte, o sábado eu fui de São Bernardo a Suzano pela rodovia Índio-Tibiriçá. Passei por algumas áreas urbanas. Ninguém, absolutamente ninguém, estava usando máscara. Muita gente na rua, comércio aberto
e todo mundo sem máscara. É o registro aqui de uma ouvinte que participa mandando mensagem pra gente. É isso que a gente não pode aceitar, é isso que não pode acontecer para a gente tentar conter o avanço dessa pandemia. Dr. Boulos, Dr. Marcos Boulos aqui conversando com a gente, infectologista, é membro do Comitê de Contingência do Coronavírus. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista e até uma próxima. Eu agradeço a vocês, eu acho que é necessário a gente estar sempre conversando sobre isso. Eu que agradeço também a todos os ouvintes que têm participado. Um abraço e um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.